Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma paciente que se encaixa na categoria de inúmeros outros pacientes que já tive, que correspondem à mesma realidade. Isso mesmo. Trata-se de uma pessoa que me procurou dizendo da seguinte maneira: olha, eu estou lhe procurando porque eu não gosto do trabalho que estou fazendo, eu não gosto do serviço que estou desenvolvendo. E à medida que fui evoluindo na entrevista com ela, eu percebi que, na verdade, ela era uma pessoa que tinha muita inabilidade social. Isso mesmo, uma timidez excessiva. Esse era, de fato, o problema dela. E por ter esse problema, esta pessoa falava da seguinte maneira: eu não gosto do trabalho que eu tenho, porque eu preciso me expor para pais, para professores, para uma série de outras pessoas. Isso torna o meu trabalho muito difícil. Então, se você ficou curioso até aqui e quer entender melhor o que aconteceu na verdade com essa jovem, que acontece com milhares de outros jovens, continue acompanhando a gente, porque é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Vamos lá. Pois é, gente, eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre a necessidade do trabalho. Existe um texto de Pierre Clastres chamado Sociedade contra o Estado. Nesse texto, Pierre Clastres ele afirma da seguinte maneira: ele diz que os indígenas aqui, na nossa região das Américas, eles, se ganhassem machados de ferro, os utensílios da tecnologia, eles não aumentariam a sua produção. Eles, na verdade, simplesmente descansariam mais. Isso mesmo. Por quê? Pierre Clastres está sendo muito claro na definição dele. Ele está dizendo o seguinte: o indígena, ele trabalhava o necessário para sobreviver, não mais do que isso. Ele não tinha uma cultura de acumulação de recursos para a relação de troca. Nossa sociedade atual vive a partir da relação de troca. Evidentemente, se os indígenas da atualidade aprendem a relação de troca, eles também irão fabricar e produzir as coisas em excesso para poder, além da manutenção da sua sobrevivência, poderem trocar produtos e mercadorias. Mas esta não era a mentalidade daquela época. O ponto-chave é que mesmo os indígenas, sendo vistos como preguiçosos muitas vezes, na verdade a questão aqui não era preguiça, era o entendimento de que se deveria trabalhar apenas o necessário para a sobrevivência. Essa era a leitura do homem primitivo. Não é mais a leitura da cultura atual, da modernidade. Porém, estamos mergulhando em uma dinâmica muito pior do que essa. Isso mesmo, uma dinâmica que não diz apenas para trabalharmos o necessário, para trabalharmos apenas aquilo que precisamos para sobreviver. Estamos diante de uma cultura que modela as pessoas para fazerem apenas aquilo que elas gostam. E quando a gente modela as pessoas com essa ideia de fazerem apenas o que gostam, essas pessoas podem cair em armadilhas. E por isso eu comecei a chamada deste vídeo falando sobre as dificuldades que as pessoas possuem. Sempre que uma pessoa apresenta qualquer tipo de fobia, ela não se declara com um transtorno fóbico no primeiro momento. Ela simplesmente diz que não gosta de fazer essa ou aquela outra atividade. Ela simplesmente se esquiva e foge de atividades que possa criar o confronto para com ela. Sempre que uma pessoa apresenta qualquer tipo de transtorno, a pessoa terá muita dificuldade de identificar o transtorno. Na maior parte dos casos, as pessoas que declaram antes ter um certo transtorno, dizendo: eu sou bipolar, eu sou depressiva, o problema real desta pessoa, na maior parte dos casos, não é ela ser bipolar, não é ela ser depressiva. Essa pessoa está tentando justificar os problemas que tem, ou, na verdade, pequenas falhas que elas querem cometer sem serem penalizadas, argumentando que, na verdade, é algum problema que elas não têm controle. Este é o ponto-chave. Então, o que eu estou tentando colocar aqui? Estou tentando afirmar que pessoas que são vítimas de fobia social, que são vítimas de não terem habilidades para lidar com o público, com muita frequência podem se esquivar de alguma atividade, de alguma labuta que possuem, simplesmente dizendo que ainda não se encontraram muito bem no trabalho, ainda não se encontraram muito bem naquilo que fazem. Para resolver esse problema, é preciso muito treinamento, é preciso ajuda profissional para que essa pessoa se desenvolva nas habilidades que são necessárias
para que ela desenvolva um bom trabalho. Nenhum trabalho, absolutamente nenhum trabalho é por completo bom. Por exemplo, eu adoro o fato de ser professor, mas é simplesmente cansativo, extenuante, a necessidade que todos os professores têm de corrigir provas, preencher cadernetas, a parte burocrática de ser professor, de fazer os projetos de extensão. A realização é ótima. A criação dos projetos, a montagem, o cadastramento em sistemas, isso tudo é extremamente cansativo, chato e exaustivo. Mas mesmo assim, precisa ser feito. Então não existe um único trabalho em que tudo seja apenas doces. Na verdade, trabalho é cansaço. Cuidado então para não estar escondendo alguma patologia, alguma deficiência, alguma falha sua, simplesmente argumentando que não nasceu para fazer isso, que nasceu para fazer alguma outra coisa. Tenha cuidado com as armadilhas de reforçamento, tenha cuidado com a sua linguagem, para não usar a linguagem como uma forma de esquiva ou de fuga de algum processo que você não quer resolver. Na verdade, talvez até você queira resolver, mas esteja fugindo de perceber. Um abraço e vê se liga então para corrigir o problema que você tenha. Vamos lá.